O Bitcoin morreu pelo menos 415 vezes, pelo que diversas notícias aqui já falaram, né? E o mais legal é que eles falam isso em vários anos. Tem aqui 2024, 23, 22 e assim vai. E no final das contas, a gente vê aqui no gráfico nitidamente que, bom, no final das contas, ele não morreu não e está muito vivo. Olha, mais ou menos uma semaninha atrás, eu fiz aqui um vídeo falando sobre o 100k do Bitcoin. Então, realmente, o preço do BTC, ele chegou aos famosos aqui, né, 100 mil dólares, né, atualmente em 98, nesse exato momento. Mas o mais relevante é que ele já deu alguns sinais de algumas pequenas correções, tá? Nesse vídeo vamos explorar aqui um pouquinho sobre o topo histórico, o que ele tinha batido, corrigiu, ou seja, caiu próximo de 10%, subiu de novo aqui para 101 mil pontos, caiu de novo aqui, ó, para 96, né, por ali. Então, o Bitcoin tá dando alguns sinaizinhos de resistência, tá? Não quer dizer que o ciclo acabou, também não quer dizer que ele simplesmente vai continuar subindo. Os destaques aqui dessa última semana ficaram sem dúvida nenhuma pro XRP, que em alguns momentos chegou até a passar em capitalização de mercado o Tether, então, acabou sendo, de novo, voltando, né, uma relevância muito grande o XRP, é uma cripto um pouquinho mais polêmica aí para quem entende um pouco mais. Porém, o que mais nos interessa é isso aqui, ó. Analisando aqui a dominância aqui do Bitcoin junto com os retornos, né, da última semana das cripto, a gente percebe já que, bom, o Bitcoin ele vem devolvendo aí grande parte da dominância dele. Então, começa a ter um pouquinho de distribuição do preço do Bitcoin para as outras altcoins, tá? E nesse caso, de uma semana para cá, essas alts, elas também estão sangrando, tá? Então, realmente, tá ficando quem ainda não tinha subido tanto ou o próprio Bitcoin, tá? No nosso índice de medo e ganância, a gente já tem aqui novamente o ponteiro voltando abaixo dos 80, né? Ele vai de 0 a 100, mas a gente ainda está em situação aqui de extrema ganância, tá? Então o mercado está muito animado ainda para patamares convencionais. E aqui eu já vou deixar um spoiler aqui do fim do vídeo, né? Mas basicamente o que a gente tem no mercado de criptos em geral, né? Pegando aqui as principais top 10 aqui criptos pelo menos, assim no último ano a gente teve todas elas performando muito bem, né? Muito bem mesmo. Assim, não importa muito o desenho que elas fizeram. Então, de cara, o XRP, a Solana e o BNB estão muito bem na foto. Quem ficou devendo uma alta, pessoal, eu já falei isso em outros vídeos e eu acho que vai ser a movimentação de muita gente agora, tá? É o ETH, tá? Então, o ETH, a segunda maior cripto, né, extremamente relevante, ele simplesmente não tem subido tanto quanto o Bitcoin, por exemplo, né? Então não quer dizer que ele tem que subir igual, né, pessoal? Isso é óbvio, mas quando a gente vê o preço do Bitcoin aqui de um ano, olha só, ele vem aqui numa alta extraordinária, 140%, topo histórico, aquela coisa toda. Já o ETH, ele subiu, pô, 67, sabe? Tipo, nem metade, entendeu? Tipo, é metade, né? Enfim. Mas assim, o ponto todo é que não rompeu o topo histórico ainda e tem ainda um ecossistema muito bom do ETH pela frente, tá? Não, acho que não tem nenhum problema estrutural aqui para essa cripto, enfim, cair no desuso ou sair de linha, né? E eu quero saber de você. Com o Bitcoin nesses patamares, você está comprando, vendendo ou não fazendo nada? Olha, só para a gente seguir com a análise aqui que eu geralmente faço na sequência lógica, o que a gente vê é que do último mês, o fluxo nos ETFs ele foi majoritariamente comprador, tá? Teve só um ou outro dia que ele foi vendedor, que deu algum tipo de queda, que foi coincidentemente aqui em alguns dias que o Bitcoin também caiu, né? Ok, beleza. Mas a gente percebe que ainda tem gente comprando através de ETFs, tá? Não quer dizer que os ETFs começaram a vender, começaram a sair do mercado e o preço poder, enfim, despencar. Então, isso é um sinal bem importante para quem acompanha aqui o nosso fluxo dos ETFs. Bom, e a gente tem percebido que os ETFs movimentam bastante o mercado cripto e estão dando bastante direcionamento para o Bitcoin. No final das contas, ninguém sabe para onde o preço do Bitcoin vai. Mas eu sei que se você gosta aqui do meu conteúdo, do meu canal, você vai deixar o like, se inscrever e vou te agradecer bastante. Analisando aqui os contratos futuros aqui das cripto, o que fica mais relevante para mim aqui, que me chama bastante atenção, é essa questão aqui das liquidações, tá? O que são as liquidações no mercado futuro? É quando o pessoal né, nas plataformas cripto aí, eles são liquidados porque, enfim, acabam perdendo todo o dinheiro. Então, o que a gente vê, né, naturalmente em regiões de topo e de fundo, tá? Nas regiões de topo, a gente tem uma liquidação muito grande, geralmente é de quem está vendido. Porque o preço está subindo, 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 e quem está vendido, uma hora não tem mais dinheiro para cobrir a venda, tá? Então essa pessoa ela é liquidada, ela, enfim, né, a corretora zera a mão dela e ela compra no topo histórico, por exemplo. Mas o que a gente está tendo agora é que a liquidação está vindo de quem está comprado. Então, pelos cenários convencionais, a gente ainda não tem um
topo nítido do Bitcoin, tá? A gente tem aqui muita gente alavancada, a gente tem muita ganância envolvida, mas a gente não vê assim o mercado jogando a toalha, o vendedor comprando no topo, ainda não tem isso, ainda tem muita gente que acredita nas vendas, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, é um sinal agora que, quando começam as liquidações mais relevantes, é um sinal que o mercado pode se mexer para algum lado. Ninguém sabe qual, né? Mas para algum lado ele pode dar uma esticada um pouco maior, tanto para cima quanto para baixo. E olha, por fim, no vídeo de hoje, que é um pouco mais rápido, eu queria só comentar um pouquinho da volatilidade aqui que a gente tenta. Então, geralmente, em regiões aqui de volatilidade mais extrema, o mercado ele dá uma parada ou uma corrigida, tá? Ou no tempo ou no preço. E o que a gente tem aqui agora é que, é verdade, né? Teve uma certa estilingada da volatilidade, mas ela não está indo em patamares tão altos, né? 70%, ou então até mais, né? 80%. Então aqui eu acho que ainda dá para dar uma esticadinha na volatilidade, tá? Bem coisa do Bitcoin, enfim, dar umas exageradas assim, antes dele realmente parar e corrigir, tá? De novo, né? Olhando aqui os últimos 5 anos, só para a gente ter uma certa noçãozinha, é difícil o Bitcoin chegar num patamar e, sei lá, só despencar. Então, ele geralmente vai ou ficar parado aqui no tempo um pouquinho, né? Mais alguns meses que seja, ou então ele vai, enfim, continuar subindo. A gente pode estar aqui, ó, ou a gente pode estar aqui, ó. Ele pode subir ainda bastante. Não dá para saber. Ninguém consegue saber tudo, né? É justamente essa postura que eu acredito muito que as pessoas têm que ter, né? Não saber tudo faz parte. Ninguém tem bola de cristal. O que faz parte, você precisa ter e fazer e saber fazer, é ter uma carteira de investimentos que realmente seja completa, de preferência globalizada, e que, enfim, contemple essas adversidades. Então ninguém sabe para onde vai o preço do Bitcoin, mas quantos por cento você tem ele na sua carteira, isso você tem que saber. Se você não sabe fazer isso ou tem dúvidas, eu ofereço as minhas carteiras recomendadas aqui num QR Code ou link na bio, em que eu faço isso para os clientes e aí tira essa certa preocupação e acompanhamento aí racional dos mercados. Se você tem interesse, manda uma mensagem para mim que vamos conversar. Então, no final das contas, eu sigo muito confiante aqui no médio e longo prazo para o Bitcoin, para as criptos em geral. É um ecossistema que está trazendo aí muito valor, né? Muito crescimento para quem tem ele na carteira. Claro que você tem que ter as posições dos tamanhos certos, aquela coisa toda. Mas acho que em 2025 ainda vai dar uma retornada boa para as pessoas, né? Fica aí os pontos de atenção acima aqui dessas regiões aqui de 104, 105 mil pontos. Realmente pode ter uma grande liquidação, o preço pode dar uma acelerada para cima. É realmente um momento de exagero. Então aqui eu evitaria comprar, realmente tem que dar uma evitada boa. E aqui embaixo, né, começar a, enfim, voltar a se expor aí de forma fracionada, de forma estratégica, já começa a fazer mais sentido, tá? Porque o Bitcoin ele é bem volátil, né, pessoal? Então, por exemplo, como eu comentei, né, do topo ao fundo aqui já teve 10% de correção. Ah, mas 10% é muito. Cara, não é. O Bitcoin às vezes ele dá umas corrigidas grandes, tá? Tipo, ó, 30% aqui em meses, isso pode acontecer tranquilamente, né? A gente sabe que é uma cripto bem mais volátil do que as ações convencionais. Você tem que ter noção disso quando compra esse tipo de ativo. E no final das contas, ele também, assim como ele cai 30%, vocês viram, ele pode subir aí no ano, né? Por exemplo, olha só, 130% e assim por diante, né? Então, prós e contras, né? Tem os dois lados da moeda. Ah, Bitcoin é muito difícil, tô na dúvida e tá. Cara, sempre tem o Hash 11, né? Hash 11, que já falei diversas vezes aqui no canal, ele é um ETF com diversas criptomoedas. Você vai comprar uma cesta com várias cripto ali dentro. Pode facilitar muito para você aí, enfim, se expor pela própria bolsa brasileira, enfim, tá mais tranquilo com essa questão de comprar as cripto. Não é o mundo ideal, mas assim, é muito bom, tá? Isso aqui é muito recomendável para quem não sabe muito tirar o dinheiro do Brasil, comprar cripto e assim por diante. Acho que é um ótimo ativo e para muitas pessoas ele pode fazer sentido. Claro que você tem que dar uma estudada e ver se ele realmente encaixa na sua carteira, né? E quem sabe será a Hash 11 ou até o próprio BTC-USD pode te deixar milionário em 2025, né? Eu vou torcer muito por isso. Tem que ter um bom dinheiro investido para isso acontecer. Mas, se você ficar milionário, ou já é milionário, ou é quase milionário, eu vou te recomendar esse vídeo aqui, que eu mostro que talvez se você é milionário, você não consiga nem viver de renda ainda. Ou seja, não adianta focar no primeiro milhão, tem que focar no segundo, no terceiro, no quinto e assim por diante. Assiste lá que eu explico no detalhe. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.